a quem temos cultuado e que com certeza celebrado o faremos eternamente para a honra e glória do seu nome, que é o nome que está acima de todo nome. Nessa noite nós queremos também cumprimentar os que nos visitam. Sejam bem-vindos nossos visitantes. É uma alegria tê-los conosco. Repito, sejam abraçados pela igreja. E o internauta que interage conosco, fortíssimo abraço. É uma alegria tê-los interagindo neste momento com a amada igreja do Senhor. Nessa noite, igreja, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa temática, nesse tema, um testemunho de vitória e de unidade, e que os irmãos estejam bem atentos para a palavra do Senhor, como sempre tem se pautado, para que estejamos sempre prontos a entender essa palavra gloriosa que sempre tem vindo do trono do Senhor. Então, em Isaías capítulo 1, é um texto muito conhecido, Isaías capítulo 1. Depois nós vamos então ler mais 2 textos e nós vamos só mencionar a palavra para que vocês fiquem bem à vontade. Isaías capítulo 1, versículos de 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nessa noite o pastor Gabriel está conosco, só para que nós possamos orar. Microfone, isso, o nosso pastor Gabriel nos dirigirá em oração. Louvado seja o teu grande nome, Pai Santo, por estarmos aqui diante de Ti, da Tua gloriosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, queremos pedir do Senhor a bênção, Pai, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, envia, Pai, o Teu desígnio, envia a Tua verdade e a Tua palavra, para que nós sejamos por ela transformados, em nome de Jesus, de acordo com a Tua vontade. Desde agora, Senhor, nós Te louvamos, desde já Te agradecemos por Tua graça e por Teu amor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu servo, o pastor Afrânio, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Muito bem. Versículo 18, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Essa palavra, esse termo, esse verbo, nesse tempo, vinde, é bem significativo porque isso representa a humildade de Deus. Criador, todo-poderoso, onisciente, onipotente, presciente, magnificente, não tem princípio nem fim de dias. De repente ele diz, vinde e arrazoemos e conversemos e vamos tirar conclusões, vamos bater um papo. Seria essa a expressão mais simplória, mais simples que poderíamos usar para a humildade de Deus. Então preste atenção nessa noite, nesse Deus que depois, ao se fazer carne, ao se fazer Emanuel, disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você contar na palavra de Deus quantos vindes o Senhor exala, o Senhor propõe ao seu povo, você ficará realmente diante de uma humildade extrema, de um Deus que absolutamente de nada precisava, e fez tudo o que possível foi para salvar o ser criado, a humanidade. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Palavra tremenda, gloriosa, que nos foi ministrada ontem à noite. Nosso ministro Yuri trouxe
A palavra onde Deus pediu que Oséias fosse à procura de uma prostituta para exemplificar o seu amor por Israel, pela humanidade caída, para representar e expressar a sua humildade, para que ele expusesse um amor com o qual de tal maneira amou o mundo. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Todos. Então esse amor genérico, esse amor incondicional, de ele de tal maneira amar o mundo, imerecedor, o pecador, o reincidente, enfim, ele se fez carne, ele amou. E ontem nós tivemos essa expressão deste amor genérico, deste amor glorioso que nos resgatou. Esse amor que conduziu o seu filho, extraído de suas entranhas, a tornar-se homem. Então, de repente, igreja do Senhor, nós estamos diante de um Deus que lá no Novo Testamento diz: e ele veio para o que era seu. Tudo. João 1, 11. E ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todo aquele que o recebeu, ou a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, nesse momento, nós saímos dessa visão genérica de que ele morreu por todos, mas nem todos o quiseram, e ele salvou alguns, e esses alguns são milhões, milhares e milhares de todas as gerações. Mas o que é interessante é que a partir do momento que nós nos tornamos igreja, ele continua a pairar por sobre nós com o seu amor. Não somos salvos por méritos, estamos cientes disso, não de obras humanas, cientes disso, mas pela graça. E mesmo como igreja, estamos debaixo da sua graça. Com um agravante, com um tema de responsabilidade, teremos galardões na glória por todas as obras de salvação, por todas as obras feitas no Senhor pelo seu Espírito Santo, teremos galardões. Podemos, se não vigiarmos, perder a nossa coroa, perder a nossa salvação, mas ele, e por causa dele, por meio dele, não há essa vontade nele. E ele diz que vai completar a obra que ele iniciou em nossas vidas. Com a nossa permissão, com a nossa adoração, com a nossa busca. E ontem na vigília, o Yuri trouxe mais um ângulo lindo, que a adoração não pode suportar, não pode viver com a idolatria. Que nós, para adorarmos, temos que nos ver livre até de nós mesmos, caso esse nós, caso esse eu nosso, seja um obstáculo para o fluir de Deus em nossas vidas. Então, o Senhor diz: vinde e conversemos, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja, ou os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então é grandiosa, é magnífica, é extraordinária, igreja, a humildade de Deus, que vai atrás do ser criado, e mesmo sabendo que esse ser criado o negaria, na sua maioria, ele sabia que valeria, desde antes da fundação do mundo, o fruto do seu penoso trabalho, e que, se fazendo Emanuel, Deus conosco, ele teria uma igreja na terra que foi chamada em Abraão. Ele teria essa igreja. Glórias ao Senhor. Então, dentro desse tema, um testemunho de vitória e de unidade, a primeira pedra de toque, o primeiro ângulo, é a humildade do Senhor Jesus. A forma como ele fez, como ele foi a Abraão, como ele veio como homem para ir à cruz. Ainda vamos ler, você ainda vai acompanhar um pouquinho, mas daqui a pouco vamos apenas mencionar textos, mas não tire a sua atenção dessa palavra, igreja. Não tire a atenção de sua palavra
da palavra de Deus para que você compreenda coisas tremendas também nessa noite, já que sempre entendemos e compreendemos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A partir daí eu prometo que nós vamos apenas, depois de ler 2 porções de Filipenses 2, nós vamos nos pautar a citar textos, para que você seja mais alcançado de forma mais dinâmica. Filipenses capítulo 2, quantos encontraram? Versículos de 1 a 4. Aí não desmarca a igreja. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo, quando questiona e coloca aos filipenses, essa palavra, sabedor de que essa palavra, pelo Espírito Santo, porque ele é o autor de toda a palavra, iria alcançar as gerações daí por diante. Então, se há, diz o apóstolo Paulo no Espírito, alguma exortação, alguma advertência, algum chamamento de atenção, alguma admoestação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, que é o Espírito Santo, se há entranhados, profundos, enraizados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, diz o apóstolo, no Espírito, de modo que penseis a mesma coisa, na doutrina, na palavra, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um, em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Uma palavra linda sobre comunhão, sobre unidade do corpo. E nessa noite, quem é corpo aqui? Quem tem certeza de que é corpo de Deus? Quem tem certeza de que é organismo vivo cuja cabeça é Cristo? Amém, meus amados? Então escutem. Ele diz, olha, queridos, completem a alegria da liderança, completem a alegria do apóstolo Paulo, completem a alegria do Espírito Santo, de modo que penseis a mesma coisa, na palavra, queridos. Tenhais o mesmo amor na palavra, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em mente o que lhe é próprio, mas para o corpo, para a igreja. Então, amados, no corpo, na igreja, nada faremos, nada objetaremos ou executaremos com partidarismo. Pastor, aqui não tem PMDB, aqui não tem PCdoB, eu sei, partidarismo é parcialidade. E em toda a sociedade, em todo lugar, existe aquela turma do churrasco, e isso é bom, queridos. Quem dera eu participasse de todos os churrascos, estou brincando. Mas isso é simples, isso é maravilhoso. Tem aquela turma da empresa, tem aquela turma que come lá com você alguma coisa, lindo. Isso é saudável, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, aquele peixezinho lá no Fúvio, lá no Dinho, no Edson, e em tantos lugares, que coisa linda. Isso é saudável. Mas o Senhor está dizendo que, para que mantenhamos a unidade do corpo, nós temos que pensar a mesma coisa na palavra. Nós temos que ter um amor intenso
para com os outros. Nós devemos julgar o nosso irmão, um ao outro, eu e você, como superiores a mim, para terem condições e a permissão minha e nossa, de um para cada um, para sermos objeto de Deus, para exortar, consolar e edificar a sua vida na palavra, tanto quanto a liderança. Isso é lindo. E o Senhor então nos exorta a que tenhamos em vista o que é dos outros, para que, se depender de nós, nenhum irmão se perca, como o Espírito Santo quer que nenhum se perca. Dentro desse tema, nós continuamos a partir do versículo 5, aí mesmo, em Filipenses capítulo 2, preste bem atenção. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistir aqui significa existir de uma forma menor, de uma forma menos gloriosa do que de fato ele era. Subsistir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, olha essa palavra servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, olha essa palavra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, ele se esvaziou, ele se diminuiu, ele subsistiu por amor à sua igreja, por amor ao seu próprio nome, que seria maior, e é o maior e sobremodo e excelente nome. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha. Mas onde queremos nos ater é no segmento desse raciocínio. O maior exemplo de humildade para a manutenção da unidade do corpo de Cristo. Por isso que o tema é testemunho de vitória e unidade. O maior testemunho foi o de Jesus Cristo. Como foi que ele procedeu? Uma multidão o seguia. Todo mundo conhece a história da igreja, quando se inaugura na nova dispensação, na nova aliança, vinda da origem abraâmica. Todo mundo sabe. Uma multidão o seguia, de repente, ele deu uma paradinha, parou de multiplicar os pães, um pouquinho de fazer milagres, e ele olhou e deu uma palavra profunda, sendo ele e se expressando ele como o pão vivo que desceu do céu. E ele fala da necessidade na negação do eu, e ele fala nesse discurso, e falou à época da necessidade do homem negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz que não era dele, que não seria dele, nunca foi. A cruz só é dele por amor a nós. Mas aquela cruz quem merecia era eu, éramos nós, seríamos nós. Mas nessa noite, quantos ficaram quando ele terminou essa palavra dura? Os amados falaram 12. E ele olha para os 12 e os impacta. E vós? Quereis também sair? Quereis também, de repente, nós sabemos da resposta de Pedro: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? De uma multidão, uma igreja que foi chamada, restaram 12. E dos 12, Jesus os impactou com a probabilidade ou possibilidade de que, se eles quisessem, também poderiam sair. Para onde iremos? E a Bíblia diz em João 12, que desses, nenhum o Senhor perdeu. Porque a Bíblia diz em João 12 que ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. Exceto, a não ser, exceção feita ao filho da perdição, disse Jesus. E aqui nós não conhecemos nenhum filho da perdição. Eu estou só lhe dizendo a história desse momento de unificação, de unidade, que Jesus segurou o seu povo
E a Bíblia diz em João 12 que ele os amou até o fim, nenhum deles se perdeu, exceto a não ser o filho da perdição. E para Jesus dar um exemplo tremendo para nós, ele amou Judas Iscariotes até o fim. Na hora da ceia final, bocado molhado de pão, era quem mais necessitava de amor e ser amado por ele, e ele deu a Judas. E na hora final, ele disse: o que tens que fazer, faze-o depressa. Não perdeu nenhum. O nosso exemplo maior, o nosso exemplo maior, queridos, de unidade no corpo, chama-se Jesus Cristo. Ele fez tudo. Tende então, amados, tende então, queridos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É essa a visão que nesta noite o Espírito Santo quer dar para a sua igreja. Os que me conhecem sabem que eu vou até o fundo do poço por uma alma. Aqui as histórias são muitas, de pessoas maravilhosas que aqui estão sentadas até o último momento. E eu sei que toda a nossa liderança. Amados do Senhor, percebam, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Lá em cima, se há alguma exortação em Cristo, consolação, alguma comunhão, entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de forma que faleis, penseis a mesma coisa. 1 Coríntios 1,10 fala a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo pensamento, unidade. Então eu quero te dizer nessa noite que em Cristo, as portas do inferno nunca jamais prevalecerão contra a igreja. Se nós mantivermos o sentimento que há em Cristo Jesus. Olha lá, a forma como o Espírito Santo, através de Jesus, conduziu a sua igreja, nós teremos um modelo real. E nada faremos por partidarismo, preferências, por vanglória, mas por amor ao Senhor. Nessa noite, então, preste bem atenção, amados do Senhor, apenas atente que, de forma geral, essa palavra, amados, já nos foi pregada. Eu vou dar exemplos aqui que eu dei em outros momentos e vocês vão lembrar. Deus é maravilhoso. Não abre, se quiser, obviamente que poderá, mas eu vou ler para vocês Romanos 12. E você comece a pegar todo esse entendimento para que nós saiamos daqui convictos de que a igreja do Senhor é e será sempre vitoriosa. Romanos 12, de 9 a 14. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, e com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, lentos e irresponsáveis, essa é a palavra remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amados, na igreja, nós não devemos amaldiçoar nem aqueles que nos perseguem. Imagine os irmãos queridos que querem fazer a vontade de Deus, que têm humildade, que procuram ter o sentimento de Cristo, que negam-se a si mesmo, que fazem de tudo para amar e dar a própria vida ao irmão, para não vê-lo cair, para não vê-lo naufragar. Então a grande questão aqui é que nós não podemos amaldiçoar nem aqueles que nos perseguem, seja no mundo, seja no corpo, porque no corpo é elemento estranho, no corpo é joio, no corpo não é crente se perseguir o seu irmão. Jamais. Então, amados, nesse momento, nós vamos entender que estamos prontos, estaremos prontos e vamos abençoar até, se possível, até aqueles que nos
perseguem, para que mantenhamos a unidade do corpo. Caminhando, preste bem atenção. Gálatas 6, de 9 a 10, fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos, se não desfalecermos, se não morrermos, se não cairmos na fé, se não sairmos da palavra. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Repetir esse trecho para que você entenda algo. Amados, preste atenção. Nós devemos ser, principalmente, fazedores do bem aos da família da fé, ao corpo de Cristo. Acima de tudo isso, preste bem a atenção. Muito bem. Aí, se você ouvir com atenção, eu quero te ver agora, igreja, em Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Gálatas meia dúzia. Você viu que eu dei um saltinho de Romanos 12, 9 a 14. Né? Eu já li para vocês. E depois fui para Gálatas 6, de 9 a 10, e peguei uma partícula aqui: praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, que pertencia a Gálatas 6, de 9 a 10. Mas vamos lá. Gálatas meia dúzia. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas. Repare que são muitas coisas e não vamos falar todas. De todas as coisas boas, aquele que o instrui. Vou repetir: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas, todas, querido, boas, aquele que o instrui. O que é isso? Dentre muitas coisas, aí entra item, entra tudo que você imaginar em termos de palavra, em termos de coisas boas. Mas essa é a comunicabilidade que deve haver entre o corpo e a cabeça, que é Cristo. Entre o corpo, a igreja, o organismo vivo, dependente da palavra. Toda coisa boa, ela deve participar a sua liderança no Senhor. E agora eu quero abrir, e você vai ler. Se quiser abrir, abra, mas eu leio para você 1 Coríntios, para que você fique com Gálatas 6:6 no coração, que nós devemos participar. Aquele que nos instrui, todas as coisas ocorridas, acontecidas, ganhas por nós, para que haja unidade no corpo. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu li outro dia aqui, recentemente, esse texto, e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. Vamos aproveitar, igreja, que o nosso tempo é tão pequeno, mas vamos lá. 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem todos os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Segura aí esse texto. Amados, preste bem atenção. O texto está falando, mais uma vez, de comunhão. Antes, o texto diz que um é todo, cada um individualmente é membro do corpo. Se eu sou olho, se eu sou orelha, nós somos um organismo, e um não pode estar voltado contra o outro, sob pena desse organismo entrar em colapso, entrar em síndrome. Então preste atenção. Qual é a orientação que nós recebemos aqui no 25, que vai falando e resume o que se diz lá em cima sobre essa comunhão, de não haver nada que nos impeça de sermos
consolados, exortados e edificados em amor, e que obedeçamos àquele que nos instrui na palavra, a liderança, não é só o pastor à frente, a liderança na palavra, para que sejamos completos. Qual é a palavra-chave no 25? Para que não haja divisão. Amados, Jesus nunca dividiu o corpo. O sentimento de Jesus sempre foi de unificar. Até quando ele teve que repreender duramente a Pedro, quando Pedro sugeriu uma palavra para salvar Cristo da cruz. Arreda-te, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas do diabo. Pedro entendeu que ele estava repreendendo a palavra de Pedro, porque ele veio para morrer, ele veio para dar a sua vida. Mas para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere. O que é cooperar? Contribuir uns com os outros em amor, em palavra, em ordem, em decência, como Deus é. Com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vou botar na prática isso. O Espírito Santo é autor de toda a palavra, tá, amado? Então, quando a gente emendar textos, que é a autoria do Espírito? Olha aqui. Imaginemos que nesse corpo, eu vou usar o nome de qualquer pastor, e quando eu usar o nome do pastor, você se coloca no lugar dele. Você faz parte desse corpo. Mas vamos lá. Pastor Gabriel, de repente, nesse corpo, é chamado para uma obra. Esqueçamos uma grande obra, porque toda obra do Senhor é grande, igreja. Quem é fiel no pouco, o será no muito, no corpo. Então, o pastor Gabriel, aparentemente, é chamado para a Noruega. Então, ele recebe lá um contato e imediatamente, se não for através da liderança, se não for através da condução, ele que tem o dever, coloque-se no lugar do Gabriel, do pastor Gabriel. Ele ainda não recebeu o chamado da Noruega, tá, igreja? Estou dando um exemplo. Então, o pastor Gabriel, que como eu, que como cada um de nós, como Ítalo, como cada um, deve obediência na palavra àquele que o instrui. A liderança que é representante de Cristo. Quando o Supremo Pastor se apresentar, ele dará a esses presbíteros que dirigem segundo o seu amor, não por cobiça, não por ganância, mas segundo o modelo dele, a imarcessível coroa de glória. Então o pastor Gabriel está legal. Aí o pastor Gabriel, na palavra, eu vou transmitir esse chamado, esse grande chamamento à minha liderança. E o pastor chega e diz: pastor, há uma coisa tremenda. Passagem de ida e volta, manutenção, pastor, a coisa aparentemente é muito grande. Nós vamos nos alegrar com essa notícia? Sim ou não, igreja? Óbvio, a gente vai comer dos frutos dele, amados. Ele mereceu, então, olha a igreja. Aleluia! Vamos lá, pastor, glória! O nosso pastor vai para a Noruega. O chamado, aparentemente, é maior. E lá vai o pastor Gabriel, vamos orar. Todo o culto, na hora dos avisos, oração pelo pastor Gabriel. Rafael, já estou te promovendo a pastor, viu, pastor? Rafael. Ministro Jussivaldo, pense em você. Igreja, a tua vida, a tua alegria faz parte do corpo. Será que alguém está entendendo isso? Meu irmão, faz parte do corpo. O pastor Gabriel vai, pense em você indo para qualquer canto. Não queria ir para a Noruega, não. Queria ir para a Finlândia. Então vá pela fé, meu irmão. Qualquer lugar. Eu quero que você entenda isso. Então ele vai participar para aquele que o instrui, esse grande chamamento. Se vier através da liderança, melhor ainda. E lá estaremos nos regozijando com o pastor Gabriel, porque ele está participando no corpo em que ele está congregando a alegria, a vitória. E nós vamos vibrar juntos. Ah, mas há um motivo. O outro diz: olha, pastor, mas não tem de ida e volta a passagem. Irmão, vamos nos reunir.
vamos contribuir, vamos pegar essa oferta de domingo, vamos pegar X lá da conta e vamos mandar esse irmão, porque isso é muita alegria. Mas de repente, todos vocês se imaginem lá, irrompe uma perseguição na Noruega. Pastor Gabriel liga. Pastor Afrânio, a barra está preta. O negócio está pesado, eu estou preso, pastor. Meu irmão, chega para ele, vamos chorar com ele. Irmão, não foi porque ele se rebelou, e ninguém aqui está se rebelando, pelo amor de Deus, entenda. É porque o Gabriel, o pastor agora, o Maurício, que já vai estar na obra, até no meio de, enfim, aborígenes, ele vai levar o evangelho. Escute o que eu vou lhe dizer. Aí nós aqui, Senhor, a igreja tremeu, igreja. Paulo e Silas foram libertados da prisão, era um só sentimento, um só coração. E nós vamos chorar com o pastor. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Para quê? Para que não haja divisão. Você é corpo. Quem é corpo? Amém. Amados, preste atenção. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus, ele não vai te sinalizar nada, se não for para a honra e glória do nome dele. Se não for para a manutenção da unidade do seu corpo. Porque ele quer, e ele deu esse exemplo. Irmãos, eu tenho ouvido, e não se preocupem que aqui isso não se fala. Mas irmão, você quer ver um exemplo de orgulho? A igreja é universal. É quando você sai na bênção, como o pastor Gabriel, que foi aqui no Nordeste, quando voltou, disse que eu não serei louco de ir sem comunicar ao meu pastor, a minha liderança. Queridos, eu estou falando de corpo, amados. Coloque na sua cabeça agora a igreja, o Espírito Santo. A igreja local é universal e a universal é local. Ninguém pode ocupar a universalidade do corpo se não tiver em sintonia com o Espírito, meu irmão. Não se pode desvincular local da universal. Elas são unidas. Tem exemplo bíblico disso. O próprio Jesus falou, queridos amados do Senhor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para que haja unidade, para que não haja divisão. Escute que eu estou falando de termos espirituais, bíblicos. Escute, igreja, preste atenção. Deixa eu lhe falar. Amados, e aí vem a alegria. É preciso uma carta de recomendação para o pastor Gabriel. E não, o missionário, o pastor Afrânio, conhecemos, ele tem sua referência. Vamos lá, há uma interligação entre lideranças, igreja. Isso é corpo. Há uma comunhão, há uma alegria, está sofrendo, está sendo perseguido. Vamos ajudar, vamos orar. Ele saiu na bênção, o pastor Gabriel, e continua na bênção. Está sofrendo, soframos juntos. Está alegre, alegremos-nos com ele. Irmãos amados, prestem atenção. Assim, Jesus nos recomendou. Assim, Jesus fez. Haverá um interaliançamento, uma intercomunicação. Outra palavra que é justificada para quando se comete erros, nós seguimos a Deus e não aos homens. Heresia, isso vem do diabo. Amados, preste atenção. Jesus falou, aquele que fizer a um pequenino a mim o faz, aquele que tocar num pequenininho meu, no meu ungido, a mim o fará. Irmão, quem não ama o homem, há quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Cuidado, nunca bata no corpo de Cristo, Afrânio. Nós, queridos, preste atenção nos discursos. Vem, ouvir. É para exortar, consolar, edificar. Tem fundamento. Não vai dividir o corpo. Aprovado. Aprovado. Irmãos, quantos estão entendendo? Será que nessa noite, nós, examinemos-nos. Estamos fazendo o papel de corpo?
preste atenção. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. 1 Coríntios 11, 29. Quem come e bebe, se alimenta, deixa eu emendar agora, e não torna participante a quem o instrui, a sua liderança que representa a cabeça, Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. Juízo para si mesmo. Irmãos, quando se fala em discernir o corpo, é entendê-lo. A igreja não pode ser dividida. Nós temos que entender e ter esse sentimento. Partidarismo, não porque eu amo, não porque o pastor Afrânio é uma bênção, errou. Irmão, tem que ser exortado. Tem que ter realmente a condição e a humildade de reconhecer. Então repare o que eu vou lhe dizer. Isso será, essa alegria, esse sofrimento, será amarrado no corpo. E entre lideranças, tudo se estabelecerá. Como é que qualquer um de nós, olha que eu não estou citando o nome de ninguém, igreja, estou levando para o corpo. Como é que eu ou alguém, igreja, vai ter um chamado do qual ele vai esconder da igreja? Do qual ele, seja ele Afrânio, Eduardo Guerra, qualquer um de nós, não sabe nem para onde vai. Irmãos, Deus é um Deus de decência e de ordem. O Espírito Santo não age assim, igreja. O Espírito Santo sabe quem chama, a hora que chama, e se vier dele, é para consolar, exortar e edificar o corpo. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, isso é palavra, isso é Bíblia, isso é visão de igreja. E eu quero te dizer nessa noite, se você, que Deus me livre, está se rebelando contra essa palavra, você não está se rebelando, diz o Senhor, contra homens não, mas contra aquele que é o autor dessa palavra. Amados do Senhor, aprendamos a amar o Senhor. Aprendamos a amar a Deus. Teremos perdas? Teremos perdas. O cristianismo é isso. Mas se amarmos no Senhor, nós estaremos unidos. Sofreremos juntos, alegrar-nos-emos juntos e estaremos juntos em glória. Amém, igreja? Isso é corpo. Quantas vezes o nosso pastor Gabriel, na palavra, fala em discernir o corpo, o pastor Paulo Giovanni fala em discernir o corpo, todos que pregam aqui. Irmãos, por favor, tenhamos cuidado em não desvincular local da universal, em não dizer que nós seguimos a Deus, mesmo em detrimento de um esfacelamento de um corpo. Isso é diabólico. Não faça, Afrânio, nunca isso. Você vai dividir a igreja, você vai dividir o corpo. Como é que o Espírito Santo, igreja do Senhor, vai me dar um chamamento e não comunica a minha liderança, e não abre, e não é claro, e não faz com decência e ordem, não alegra todo mundo junto com aquela vitória? Que coisa linda! Quantos estão entendendo? Amados do Senhor, deixa eu lhe dizer algo. Comunicação, carta, relacionamento interdenominacional, interligação de amor. Está aqui um homem à minha esquerda, Dinho, o Edson Maia. Estava vendo, não aqui, amados, lá onde ele congregava, um complô para derrubar o seu pastor. Aqui não está vendo isso não, em nome de Jesus. Ele veio de lá conversar comigo no gabinete. Eu digo, meu amado, é assim, e um homem sincero, um homem que tem respeito e credibilidade. Cremos e não deu outra. Uma vez veio o pastor aqui e nos visitou, pregava o nosso pastor Gabriel. O pastor lá na porta me abraçou e disse, olha, eu estou tão feliz por saber que essa família está nesse pasto verdejante. Amados, entenda isso. Partidarismo é aquilo, bom, não interessa, é meu colega, é gente boa, é gente fina, é do churrasco, é da empresa. Qualquer lugar tem isso, irmão. Qualquer lugar. Tem empresa em qualquer lugar, tem churrasco em qualquer lugar. Eu falei aqui ainda agora onde eu gosto de comer peixe.
Já fui para um lugar onde o Maurício faz um pão assado. Pronto, de alho também. Que é uma bênção. E nós temos que ter esse tipo de comunhão. Agora, igreja, nunca tome decisões contra o ordenamento da palavra. Amados, é juízo. É juízo. Nós temos aqui, olha que coisa linda, por isso que eu vou contar bênçãos, tá, igreja? Nada aqui de maldição. Nós temos aqui 24 membros do louvor. 24 membros do louvor. Contando com todo o ministério, 24. E nós tivemos uma reunião na quarta-feira. Toda a liderança, depois de 3 reuniões, de 2 reuniões, tivemos mais uma terceira com toda a liderança. E nós abençoamos o ministro Júnior, Sueli, abençoamos. E quando foi na quinta, à noite, ensaio do Ministério de Louvor, ele passou uma mensagem para todo o grupo de louvor, dizendo uma coisa linda. Sabe o que ele disse? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo pastor Afrânio, pela pastora Nayufi. Eles estão me ouvindo, os 24, tá? Se eu falar alguma besteira aqui, eles vão, pastor, eu amo todos vocês, eu amo, e quero dizer que toda a minha liderança, pastor Afrânio, pastora Nayufi, pastor Gabriel, pastor Paulo Giovanni, missionária Mara, toda a liderança são homens e mulheres de Deus. Que coisa linda, igreja. E concluiu, e disse que foi abençoado por nós. Porque nós não podemos amaldiçoar ninguém, queridos. Muito menos e até aquele que nos persegue. Iríamos amaldiçoar, irmãos? Deus me livre. Abençoamos. Essa mensagem está aqui conosco. Por que eu não a coloco? Porque cabe aos 24 amados que já leram essa confiabilidade de confirmar comigo, e até porque eu não recebi a autorização do Júnior para divulgá-la. Mas nessa noite, deixa eu dizer para você que chegou ainda agora, o corpo de Cristo é intocável, meu amado. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Amados, comunicai tudo que você, toda coisa boa, foi um convite, foi alguma coisa, lá vem uma bênção, glória a Deus. Compartilhe com a tua liderança, para dar alegria à igreja, para dar unidade ao corpo, para dar glórias ao Senhor pelo corpo. E uma das coisas que nós falamos em liderança, e eu disse que jamais falaria algo do que nós discutimos em miúdos de púlpito, jamais, e não falarei. Mas o que decidimos? Abençoamos, igreja. Abençoamos. Mas tivemos que falar para presbíteros, para diáconos, para ministério de louvor, já foi pastora, e outros segmentos que nos procuraram, e telefonemas, onde eu quero dizer para você, meu amado, que ligou com muita honestidade, com muita satisfação, que os nossos pastores jamais fariam conluio, jamais fariam guerra contra o corpo, porque eles são homens e mulheres de Deus. Jamais. E eu tive que dizer, olha, não, em nome de Jesus, não. Foram abençoados, mas nós tivemos que dizer a cada reunião que não teve fundamento bíblico. Não houve razão bíblica para isso. Nenhuma. Não existe isso, igreja. Mas, como amor suporta, devíamos suportar uns aos outros em amor. Não houve razão bíblica. Saíram abençoados. Estou falando para a internet, estou falando para a igreja, que daqui a pouco, na quarta-feira agora recente, através da presbítera Rosângela Lira, que é uma mulher de Deus, o ministro mandou um recado dizendo que não tinha ainda para onde ir. Glória a Deus, eu apenas disse a Rosângela, muito obrigado, o Senhor seja com eles. O Senhor é uma bênção. Repitamos, abençoamos. Repitamos, não houve razões bíblicas nenhuma, porém nós não podíamos e não jamais faremos isso com alguém. Irmão, você não pode prender, nem Jesus prendeu. Agora eu vou dar o extremo, que não tem nada a ver com a família. O extremo, o que tens que fazer, faz-o depressa, porém eu te amo, está aqui o pão molhado. Está entendendo os dois momentos? Com ninguém não podemos prender. Não vamos prender. Amém, queridos? Nessa noite, então, amados do Senhor, Deus está aqui. Que nós possamos solidificar a comunhão. E você que é ovelha preciosa do Senhor, nunca diga isso, porque você vai ofender a Deus. Eu sigo a Deus e não os homens, não, meu amado. Eu sigo a Deus na palavra, através da vida do meu pastor Gabriel.
Eu sigo a Deus na palavra, através da vida do pastor Paulo, dos presbíteros e até de você, que já chegou comigo. Ontem foi a Yasmin, uma conversa tremenda, gloriosa, espiritual, eu e a Yasmin. Mostrou uma maturidade tremenda essa jovenzinha, mulher de Deus. Igreja, todos nós temos essa condição. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Amém. Então, igreja do Senhor, esse ministério não cairá nunca, porque ele tem a chancela, o carimbo, ele tem a palavra de Deus, e quem o estabeleceu foi o Senhor. Então, não cairá, não cairá. Agora, nós queremos dizer que o Senhor está aqui nessa noite. E nesse momento, eu peço uma oração pelo nosso ministro Rafael. Pode subir, Rafael. Aí você já encaminha o ministério. Já, já. Quando ele orar, vocês aplaudam a palavra do Senhor, o Senhor, depois da oração do pastor Gabriel. Sim. Oremos, igreja. Senhor Deus, Pai, estamos em Tua presença, Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo para com a Tua igreja, Deus. Obrigado, Deus, pela visão que Tu nos dá, Deus, a respeito do corpo, Deus. E queremos fazer com que este amor, Deus, com que essa unidade, Senhor, ela venha transbordar no meio de nós, Pai. Que venhamos a ter um mesmo parecer, uma mesma palavra, Deus, em nome de Jesus, o mesmo entendimento sempre, Deus. Em nome de Jesus, inunda as nossas vidas com Teu amor, inunda as nossas vidas, Pai, com esta unção, com esta palavra, Deus. Em nome de Jesus, continua a abençoar o Teu povo, Deus. Toda a liderança, Deus, desta igreja, toda a liderança deste corpo, Deus. Nós te pedimos uma bênção especial. Nós te damos a honra, te damos a glória, em nome de Jesus. Amém.